Então, a gente vai continuar a conversar no mesmo tema, mas um pouco mais voltada aqui para a parte de financiamento, né? Porque, como eu sempre digo, para fazer tudo isso precisa de dinheiro. As ideias são ótimas, mas a gente precisa de dinheiro. O Eduardo falou que está sobrando, o Edu falou que está sobrando dinheiro. Eu estou procurando até agora, fiquei até meio perdida ali, sabe? Fiquei procurando, não achei. Mas agora acho que a gente vai achar onde e por que o dinheiro que tem tanto sobrando está difícil de conseguir. Né? Bom, vou chamar para esse painel para a gente conversar um pouquinho, falando em dinheiro, né? O Guilherme Arantes, que é do BNDES, sempre que a gente fala em dinheiro e infraestrutura, a gente chama o BNDES. Ele é gerente setorial de energia da área de transição energética e clima do BNDES. Vamos chamar aqui alguém que também tem dinheiro de uma certa forma, que é o setor de óleo e gás, que também tem dinheiro. Vamos chamar a Savana. Savana está entretida ali, mas Savana, óleo e gás sempre tem dinheiro para destinar para a transição energética. A Savana é Savana Frolub, não sei se falei certo, é gerente de inteligência e articulação da Petrobras, que vai falar para a gente também um pouco aí de como que o óleo e gás, o setor de óleo e gás, e a Petrobras em particular, está se organizando para fazer a transição energética também. Senta onde você quiser, querido. E a Viviane Otsubo, que também é co-head de inovação sustentável do Santander Brasil, que também vai nos dar essa perspectiva para um banco privado. Bom, gente, acomodados todos. Antes de começar, como a gente fala muito de inovação, e antes de eu chamar aqui a Savana primeiro, eu gosto sempre de falar que inovação não é tecnologia só. A gente precisa ter um olhar mais de inovação sistêmica, que é você alimentar um conceito que alimenta ter tecnologia, mas essa tecnologia, é claro, tecnologia e inovação, para a gente poder fazer essa transição, não só a transição energética, mas lidar com a crise climática, ter uma regulação positiva, e eu, óbvio, da área de direito, acho que a regulação, o Edu chamou isso de transitar o dinheiro com confiança. Confiabilidade vem muito da regulação positiva, aquela que ajuda o negócio e não atrapalha o negócio, né? Que às vezes é simplesmente não regular, gosto de lembrar também. A infraestrutura sustentável também é um conceito que daria para a gente ficar aqui falando horas. Ela é sustentável na forma que ela é feita e também no negócio que ela incentiva e o negócio que ela proporciona. E o financiamento também sustentável, que é aqui o tema do nosso painel, relacionado a novos modelos de negócios, que sempre foi muito falado aqui também. Uma das coisas que a gente percebe que o brasileiro, apesar de muito criativo, desenvolveu todo esse setor elétrico muito baseado em um ou dois tipos de modelo de negócio, e agora a gente está com essa transição sendo forçada a pensar em vários modelos de negócio, o que é um mega desafio para a regulação, porque regulação não foi feita, às vezes, para entender novos modelos de negócio, fica tentando pegar o negócio para encaixar na regulação, em vez de fazer a regulação se adaptar ao negócio. E, como a gente lida com tudo isso, também vou acabar perguntando isso para vocês. Nós vamos começar pelo setor de óleo e gás, porque a Savana trouxe uma apresentação para a gente. Então, Savana, por favor, se você quiser apresentar, não sei, acho que eu vou ficar por aqui ou vou sentar ali para ver? Acho que vou sentar ali. Vamos sentar ali para ver, depois a gente volta. Fica à vontade. É por aqui, né? Se eu fizer assim para ele gira. Tá. E lá você me vê que eu fico. Bom, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente a Cássia, tá, e a todos aqui da Mackenzie pelo convite. É sempre um grande prazer para a gente, Petrobras. Eu não sou a única representante que fala sobre transição energética. Nós temos um vasto aí, arsenal, né, de pessoas que falam e transmitem bastante sobre o que a Petrobras vem fazendo nessa trajetória de descarbonização. E isso é super importante para a gente, especialmente porque a gente quer vocalizar, tá? A gente quer, e aí esse primeiro slide traz um pouco disso, a gente quer
engajar e convidar todos para essa grande discussão da transição energética. Obviamente, né, a Petrobras não é a única empresa que está nessa trajetória, ainda bem, né, nós temos várias outras companhias que também estão trilhando isso. E foi o slide que eu fiz, tá, pessoal? Também não faço parte do time dos que conseguem fazer slides tão interessantes assim, mas, enfim, foi uma construção que eu quis fazer justamente para dizer o seguinte: olha, a gente, quando gira nesse ciclo, né, a gente está pensando o tempo inteiro e não de uma forma ranqueada, tá? O tempo inteiro pensando em transição energética, né, sobre essa substituição da matriz energética, que a gente fala muito propriamente do recurso do óleo, tá? Mas é um óleo que tem condições, sim, de ser um óleo descarbonizado. Eu vou trazer para vocês um pouco de dados aqui também. É pensar em integrar, né, essas diversas fontes energéticas e aproveitar vocações logísticas, tá, e de recursos naturais que o Brasil possui, né, pensar nesse aproveitamento que a gente tem, ou seja, não olhar apenas eólica e hidrogênio de forma isolada, e a captura e armazenagem de carbono, que é muito que a gente está estudando agora, mas olhar como é que a gente consegue integrar tudo isso e integrar o nosso negócio de óleo nessas novas ferramentas, tá? E, por fim, é um conceito que a Petrobras vem falando bastante, vem pacificando, que é o seguinte: vamos falar sobre transição energética justa e inclusiva, né? Ou seja, não vamos falar de transição apenas para a gente, vamos falar que ela, na verdade, quando ela acontece para todos, tá? Então, pensarem como é que a gente consegue fazer tudo isso e alcançar também o aspecto social, ou seja, não apenas econômico, mas fazer isso também chegar nas pessoas, né? A gente falou, acho que no bloco anterior, foi colocado muito essa questão de a gente está no voluntário, a gente vai entrar no mandato obrigatório, como é que a gente vai trabalhar tudo isso, né? E isso, para a Petrobras, é um fator muito interessante, porque a gente, desde 2002, de uma forma voluntária, a gente fornece informações sobre o nosso inventário de emissões, tá? Porque a gente tem uma pauta muito transparente na companhia de que, mesmo isso não sendo obrigatório, tá, a gente fez questão de expor e colocar para toda a sociedade qual era o nosso balanço de emissões. Tá? Então, isso faz parte de uma pauta transparente e ética da companhia, e a gente atua dessa forma de uma maneira muito voluntária, né? Então, é um fator bem interessante. Deixa eu avisar para minha colega ali que eu estou sem... Bom, foi falado aqui também, e de uma forma, né, bem bacana no início, foi logo na abertura, como é que está a matriz energética brasileira e a matriz elétrica brasileira. Tá? De fato, a gente está muito bem na fita. Tá? A gente tem uma proporção muito interessante, né, especialmente quando a gente compara com o resto do mundo. Muito em função disso, anualmente ou até 2 vezes por ano, a gente costuma receber representantes do mundo inteiro, especialmente aqueles que fazem parte da Agência Internacional de Energia, que vêm conhecer, tá, o sistema elétrico brasileiro, né, e verificar de que forma, como é que a gente fez chegar, tá, a esses 82,9%. Hoje a gente está já chegando a quase a casa dos 90%. Né? Isso faz muita diferença para a gente, porque quando a gente atinge um patamar de 90% na matriz elétrica brasileira de proporção de renováveis, a gente consegue aliviar outras questões que são outras condicionantes que a gente precisa cumprir também para atingir, né, essa meta de renováveis. Então, os 90% faz muita diferença para a gente, especialmente quando a gente trata de emissões, tá? Balanço de emissões. Pode, por favor, obrigada. E aí, como eu falei, a gente tem hoje, tá, o barril de petróleo mais renovável do mundo. Esse é um gráfico muito interessante. Tá? A média mundial está de 22, né, CO2 por barril de óleo equivalente produzido, e nós estamos chegando a 15 na nossa média, e em algumas camadas do pré-sal a gente já chega a 10. Tá? O que isso significa? E isso é super importante, especialmente para a Petrobras, porque nós somos muito questionados sobre, né, vocês são uma empresa de óleo, né, e como é que vocês vão fazer essa transição energética? Né? A gente coloca de uma maneira muito tranquila que, apesar de a gente ter ciência de que o mundo caminha para outras fontes de energia, a gente entende que não necessariamente, tá, a gente precisa virar a chave imediatamente agora. Tá? Seria
colocar o Brasil numa posição muito frágil em termos de abastecimento de energia se a gente simplesmente deixasse de produzir o óleo e o gás. Tá? Para quem acompanha bastante sobre políticas públicas, a gente tem um programa, né, do MME, que, salvo engano, é Gás para Empregar ou Gás para Crescer. Tá? Eu acho que já existiram ambos os nomes, né? E acho que Gás para Empregar se uniu a Gás para Crescer em algum momento. E para colocar aqui, essa pauta do gás natural ela é super importante para diversas indústrias. Então, quando o governo diz eu preciso de gás, né, o que cabe a todos nós fazermos? Olha, como é que eu torno esse gás mais renovável, né, menos poluído? E é exatamente aí que entram, né, novas tecnologias. Tá? Existem diversas tecnologias que a gente tem condições, com certeza, tá, de limpar esse gás, se a gente aplicar e combinar aí tecnologia do CCUS. Tá? Boa parte. Na verdade, quando a gente tem uma matriz elétrica de 82%, e fala, quanto falta para a gente chegar a 100%? A 100%, é difícil chegar, a gente tem uma parcela ainda de uso de carvão, mas a gente tem uma parcela significativa de uso de gás, tá? Para acionar as térmicas. A gente pode deixar de ter térmicas hoje? Não, porque a gente tem uma matriz elétrica pautada em recursos hídricos e a gente tem que considerar que, né, na melhor das hipóteses, teremos chuva no lugar certo para que a gente tenha, então, né, essa força motriz aí da nossa matriz elétrica. E aí, por conta disso, a gente precisa ter, né, digamos que, cobertores para caso falhar, né, a hidrelétrica, a gente tem, então, a energia por meio das térmicas. Tá? Mas a gente tem condições de neutralizar as emissões das térmicas? Sim, nós temos condições. Isso é super possível se a gente acomodar aí a tecnologia do CCUS. Então, o Brasil tem condições e o seu perfil, tá, de balanço energético é muito favorável para a gente alcançar aí um protagonismo muito interessante. E aí, pensando nos planos da Petrobras, tal, a gente tem um PE hoje vigente, 23, 27, a gente sempre pensa nos próximos 5 anos. Tá? Os projetos baixo carbono representam 6% do investimento total da companhia. No slide seguinte, eu já falo dos números. Né? E a gente está, nesse momento, nesse mês, tá, fechando o nosso próximo plano estratégico, que é 24, 28, e a gente tem uma estimativa de poder aumentar, tá, o investimento total em baixo carbono. Então, essa é uma grande expectativa. Isso, na verdade, é um anúncio super importante para a companhia. E a Petrobras, sendo, né, gente, a maior empresa do Brasil, quando ela dá um passo, na verdade, ela promove outras em uma reação de cadeia mesmo, como se fosse uma onda. Você aplica, né, joga uma pedra no lago, é aquele efeito de onda. Uma reação em cadeia de diversas outras indústrias. Tá? E a indústria de suprimentos, podemos falar também, tá, de ingressos de novos empregados, você fomenta, né, e investe em novas especialidades, isso sem falar, tá, da própria financiabilidade. Tá? Você aciona também, né, bancos e outras estruturas financeiras. Então, é um efeito onda. Cada vez que a gente se coloca e se posiciona, tá, em um lugar, né, a gente, de uma certa forma, causa um efeito muito grande nesse lugar. Tá? Então, pensar de sair de 6% para 7%, 8%, até 15% é um efeito muito significativo, tá? No Brasil, especialmente. Tá? A gente está há semana discutindo nosso plano estratégico, não é uma tarefa fácil, são diversas questões que a gente precisa considerar, inclusive uma delas eu vou tratar aqui com vocês, né? E sem falar que a questão regulatória é um fator de sensibilidade também. Tá? E aí, para falar em números, quando eu disse ali 6%, tá, do nosso CAPEX investido em baixo carbono, isso representa 4 bilhões de dólares. Então, é um valor significativo. A gente divide em descarbonização das nossas operações. A gente está em uma trajetória de descarbonização das operações que começou em 2015. Tá? De 2015 até 2022, a gente já alcançou uma redução de 39%. É uma redução muito significativa quando você considera uma indústria do porte da Petrobras. Tá? E aqui a gente está falando de descarbonizar o quê? EIP e o refino. Então, assim, é um movimento, é uma engrenagem super complexa de se movimentar. E 39% é um marco muito significativo. A gente tem, sim,
a meta de net zero em 2050, né? Essa meta de net zero é da descarbonização das operações. Para quem conhece bastante disso, é escopo 1 e 2. Tá? Então, não é uma tarefa simples, é uma tarefa extremamente complexa. E o nosso orçamento foi dividido, então, na maior parte da descarbonização das operações, obviamente, porque é a nossa meta 2050. A gente tem o biorefino, tá, com a produção de produtos renováveis. Vou botar aqui um slide bem rapidamente para falar sobre isso, e ali ao final, né, com 100 milhões apenas, uma questão de competências, de P&D, e é onde a gente também tem recursos para investir, que é justamente para desenvolver aí novas tecnologias, né? Bom, diversificação rentável, de uma maneira muito rápida, a gente olha diversas formas de geração de energia, tá, com foco em descarbonização. E quando a gente pensa em diversificação rentável, a gente sai um pouquinho da caixinha de descarbonizar nossas operações e olhamos, tá, modelos de negócio, né? Quais são os outros tipos de negócio que a gente pode empreender, tá, para descarbonizar as operações de outros setores, de outras companhias. Então, diversificação rentável significa onde a gente também terá, tá, condições de desenvolver novos negócios. Saindo um pouquinho do óleo e gás, quais seriam os novos negócios? Tá? E a gente olha bastante eletrificação, armazenamento de baterias, né, a remoção de CO2 aí, por meio do reflorestamento, né, e também armazenamento ali nos reservatórios geológicos. Iniciativas em produtos, apenas para passar muito rapidamente, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem 2 refinarias que fabricam o nosso diesel, né, que a gente chama de diesel coprocessado. Para quem acompanha bastante discussão de política pública, com certeza saberá que a gente está numa trajetória aí um pouco longa e muito difícil, tá, de mandato no biodiesel. Tá? Então, aqui no Brasil, né, a gente tem historicamente, né, a gente tem um perfil de estabelecer, né, regras e mandatos. Então, se você não tem um mandato, dificilmente você vai conseguir entrar naquele negócio. Tá? Então, existe hoje o mandato do biodiesel, a gente está aí fazendo um esforço para entrar nesse mandato com o nosso coprocessado, e temos refinaria já com planta dedicada aqui no estado de São Paulo. Tá? Também estamos com alguns produtos relativos ao asfalto. Tá? A gente tem um produto do asfalto que tem 30% menos de emissão. É muito interessante isso, porque toda vez que a gente passa por uma rua que foi recapeada, tá, com o nosso asfalto, a gente vê ali, olha, você está numa rua cujo recapeamento, né, ele emitiu menos. Isso é muito importante para a gente, de fato, considerando que a gente é um país de proporções muito grandes, né, então a gente tem muitas estradas, então pensar em recapear todas elas com asfalto com menor pegada, né, eu acho que faz todo sentido se a gente quiser chegar nessa descarbonização em 2050. Fora o nosso combustível marítimo, que a gente ainda está estudando aí uma nova tecnologia para como que a gente abastece também, né, as embarcações com isso. Eólico offshore, tá? Eólico offshore, CCUS e hidrogênio são as três, digamos que, frentes de diversificação rentável que eu vou falar rapidamente agora com vocês. Vou começar com eólica. Vocês vão perguntar, vocês têm projetos de eólica offshore? Não, nós não temos. O que a gente tem é diversas parcerias. Tá? E aí, no slide seguinte, eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Observem, não sei se é de conhecimento, mas, né, em número superlativo, a gente costuma colocar isso, porque, na melhor das hipóteses, está, lá na companhia a gente costuma falar que no cenário cardume, ou seja, todas as condições favoráveis, o que a gente tem de potencial, tá, de eólica offshore é 700 gigawatts na costa brasileira. Tá? A gente tem um gráfico que está ali, né, de fator de capacidade, está muito pequenininho, mas, enfim, ele nessa parte em vermelha, tá, ele está dizendo que é uma capacidade extraordinária, tá, de geração de energia, são bons ventos. Né? A gente tem um gráfico aqui ascendente, no final a gente tem um somatório que está dizendo o seguinte, olha, são pedidos de licenciamento, são os pedidos protocolados junto ao IBAMA para licenciamento daquelas áreas lá. Então, ali, né, vocês veem os recortes, vocês veem também algumas áreas sobrepostas, tá, o que é muito natural acontecer, são diversos interessados na mesma localidade, e isso acontece aqui na região sul, sudeste e bem mais ali, né, ao norte, bem mais em cima ali do nordeste. Tá? A Petrobras, esse ano, ela entrou com um pedido de licenciamento também. Hoje, ela se coloca de uma maneira muito
né, assumindo um protagonismo aí nesse balanço aqui de anúncios, tá? É importante colocar que não só a Petrobras, mas todas as empresas aqui, o que estão fazendo é um grande anúncio, tá? Elas estão colocando o seguinte: na melhor das hipóteses, é isso que a gente quer fazer. Tá? Por quê? Porque a gente não tem ainda o marco regulatório. Tá? A gente está faltando ainda a gente tramitar. Tem um PL no Senado, que é o 576, que, salvo engano, aí, se Deus quiser, na próxima semana vai ter um relatório apresentado para avançar. Já esteve no Senado, agora está na Câmara dos Deputados. A gente está esperando avançar tudo isso. E, colocando bem rapidamente, isso aqui são os 4, digamos que, vetores de posicionamento da companhia. Tá? A gente acha importante a garantia de acesso a investimentos concretos, tá? A gente acredita que, tá, considerando especialmente a grande competitividade que se demonstra, né, pela quantidade de pedidos de licenciamento que é colocado aqui, é importante que a gente tenha a garantia de acesso e que o governo estabeleça critérios sérios para que a gente tenha ali, de fato, empresas com condições de investir e não apenas empresas que queiram especular em cima disso. É uma coisa super importante ser colocado. Tá? Também defendemos investimento mínimo, ou seja, assim como acontece na estrutura, né, de leilões de óleo e gás, de áreas para desenvolvimento de óleo e gás, existe sempre uma cobrança para investimento mínimo, ou seja, qual o seu programa mínimo de trabalho, o que você quer minimamente empreender aqui, e que esse aí seja um dos critérios utilizados, né, para a escolha do melhor proponente. Tá? Segurança jurídica para investimentos já realizados e, lógico, a gente pensa sempre em trazer fator econômico para o Brasil. Hidrogênio. Tá? Bom, falando muito rapidamente, tá? A gente tem aqui, desculpe aí pelas cores, tá, pessoal, mas a gente tem aqui as fontes de energia, tá, em diversos instrumentos, né? E aí depois, por que eu quis trazer isso aqui? Porque eu vou chegar no slide seguinte e vou tratar especificamente dessas cores, tá? Então, a depender da fonte, você vai ter uma carga de emissão diferente, tá? E isso faz total sentido para a gente quando a gente pensa em qual vai ser o hidrogênio que eu vou produzir aqui. Né? Como é que vai se dar esse processo de certificação? Eu vou ter mercado para o meu hidrogênio no Brasil e no exterior? E aqui, bem rapidamente falando, a gente tem o preto, o marrom e o cinza. Tá? A Petrobras hoje é a maior produtora de hidrogênio no Brasil. Tá? E o hidrogênio que ela produz é o cinza. E, além dela ser a maior produtora, ela também é a maior consumidora. Então, ela produz para ela mesma. A gente gostaria de poder produzir para outros, né? Se surgirem dos clientes. Aqui tem hidrogênio de baixo carbono, são essas outras cores aqui, tá? E temos hidrogênio renovável, que são aqueles de fontes renováveis, tá? E aí, a depender da fonte e do tipo de tecnologia aplicada, ele pode ficar mais caro ou não. Tá? E aí, esse slide não é meu, de um colega, mas eu pedi emprestado e eu sempre coloco, acho super interessantes, porque, especialmente quando a gente fala de hidrogênio, a gente chega nesse dilema, né, do ovo da galinha. O que vem primeiro? Vem primeiro a tecnologia, né, o produto, ou vem o mercado? Né? E como é que a política pública age nesse sentido? Ela define o mercado. Porque, quando ela define o mercado, ela carrega, então, né, toda a indústria que se volta para aquele mercado. Para quem viveu, tá, a década de 70 no pró-álcool, foi exatamente isso. Tá? O sucesso do etanol se deve a uma política pública. O sucesso do biodiesel se deve a uma política pública que, inclusive, foi tomada emprestada pelos Estados Unidos, que hoje também tem, né, mandatos de biodiesel. Tá? Então, pensar em hidrogênio e não pensar em mandato é não desenvolver a indústria aqui. A gente vai ficar só no âmbito, né, de projetos piloto. Cada um vai falar, fiz a primeira molécula de hidrogênio verde, e você não consegue fazer aquilo alavancar. Tá? Então, por isso que o mandato é super importante. Vários projetos de lei, tá? Hoje existem, não sei nem se eu coloquei todos aqui, talvez até não, porque todo dia parece que surge um de hidrogênio. Né? A impressão que eu tenho é que todo mundo quer ter o protagonismo dentro da transição energética e escolheram o hidrogênio, não sei porquê, virou a moda. Né? E se vocês repararem, o hidrogênio verde, então, esse está na linha de frente. Né? Todo mundo quer falar de hidrogênio verde, acho que é o nossa nova commodity, e essa é uma preocupação que a gente tem também. A gente vai exportar essa commodity de energia, assim como a gente exporta outras,
Né? E toda aquela questão que está surgindo agora do power shoring, que significa o seguinte, trazer a indústria para consumir a energia aqui. Né? Eu acho que isso, sim, seria uma grande disrupção, né, e alavancagem do próprio setor industrial do Brasil. Tá? CCUS, aqui eu estou caminhando já para o final. A Petrobras tem o maior projeto CCUS do mundo. Tá? Não sei se vocês sabem disso, isso é muito pouco falado, mas nós temos o maior projeto CCUS do mundo. Ano passado, a gente armazenou 10 milhões de toneladas de CO2, hoje, no total, a gente está em cerca de 40. Em 2025, sim, a gente quer chegar a 80, então a gente está aí numa corrida aí bem louca para conseguir armazenar o maior número de CO2. Tá? Isso muito em função dos nossos projetos do pré-sal. Então, partiu de uma condicionante do IBAMA, olha como isso é importante. Lá atrás, 2008, para falar o seguinte, vocês não têm condições de aplicar aqui tecnologias para reduzir a emissão de CO2? E aí a gente começou, então, a aplicar essa tecnologia super bem sucedida desde 2008. Falando rapidamente aqui, muito interessante, tá? Eu gosto muito desse mapinha do Brasil. Já foi falado, perfil de emissões do mundo, uso da terra, em comparação com a indústria. Aqui no Brasil, a gente tem um equilíbrio diferente. Tá? A gente tem a maior parte de emissões em uso da terra, mas observem. Tá? Apesar de a indústria não ser a maior parte, não, né, em comparação com o mundo, a gente tem uma concentração na região sudeste. O que isso traz para a gente aqui? Opa, eu tenho uma vocação, tá, de repente regional, de aplicar aqui tecnologias, tá, e atingir a maior parte do carbono emitido pelo Brasil apenas nesta região. Isso é super importante, porque o Brasil tem proporções muito grandes, então, se eu focar aqui, eu já consigo, né, atingir boa parte da minha meta. Então, vamos lá. Rio de Janeiro. A gente fez o anúncio, a gente tem um projeto piloto no estado do Rio de Janeiro, isso fica em Cabiúnas. Tá? A gente está aproveitando ali uma estrutura que a gente já tinha e estamos, né, em avançadas análises, tá, para fazer a perfuração do nosso primeiro poço de injeção de CO2 onshore. Tá? E por que Rio de Janeiro? Por conta da sua vocação regional. A gente tem uma concentração de indústrias naquela região, a gente tem a infraestrutura já mapeada, na verdade já até recortada, de gasodutos. Tá? Não necessariamente iremos usar os mesmos gasodutos, mas muito possivelmente as mesmas linhas que já foram licenciadas. Para quem participa dos processos de licenciamento ambiental, é um processo extremamente, né, complexo e difícil. Então, aproveitar linhas já licenciadas é um aproveitamento logístico muito interessante para o nosso negócio. Então, a gente está com o projeto piloto, vamos armazenar ali uma quantidade simplória de 100 mil toneladas ano por apenas 2 anos, e o que a gente quer, na verdade, é aprender. Tá? Nós vamos aprender fazendo a injeção, nós vamos aprender na etapa de monitoramento. Tá? Temos uma grande preocupação sobre quais são as políticas regulatórias, especialmente infra, tá? Que são aquelas resoluções, aquelas que a gente aplica no nosso dia a dia mesmo, que têm que ser observadas por essa indústria. E por que a gente tem essa preocupação? Porque, na maior parte das vezes, a gente forma também algumas, e aí contrapondo um pouquinho, a gente forma algumas regras que não foram vivenciadas e fica difícil a execução. Tá? Então, o que a gente está promovendo aqui, a gente chamou a ANP, a gente chamou o Estado do Rio de Janeiro e falou assim, olha, vamos olhar juntos isso aqui. Tá? Na etapa de monitoramento, nós vamos experimentar diversas tecnologias para depois você ter condições de dizer qual que você quer. Tá? Ao invés de a gente pegar um exemplo que está lá na Europa ou nos Estados Unidos, vamos olhar o caso específico. 5 outras oportunidades em avaliação, tá? Rio de Janeiro é esse, que a gente tem um projeto piloto. Cubatão, Merluza, nós temos um reservatório ali que a gente está para entregar para a ANP, a gente está avaliando aí se faz sentido a gente utilizar economicamente, tá? Mas se fizer, e esse é um grande sonho nosso, a gente vai ter a RPBC, que fica em Cubatão, totalmente descarbonizada. Tá? Isso seria simplesmente muito, muito bom, seria sensacional para a gente. Mas tudo depende de uma avaliação econômica. No Espírito Santo, Jubarte, a gente tem um reservatório que a gente viu que é possível de ser utilizado. Tem a Bacia do Paraná, tá? É um reservatório hipersalino, tá? Mas ele passa pelo reservatório Guarani para chegar nesse reservatório hipersalino, então ele guarda uma certa sensibilidade, mas a gente não deixa de olhar para ele.
né? E a Bahia, ali no Recôncavo Baiano, tem o polo de Camaçari, a gente tem um reservatório embaixo, então pode ser que seja também um negócio interessante. Política pública de CCUS, super importante, né? O CCUS seria um instrumento a ser utilizado mundo afora, né? Por que não no Brasil também? Tá? Não é exatamente uma transformação de energia, é basicamente você guardar o CO2 que está sendo emitido, né? E aí, como uma das fases de transição, ele com certeza se coloca de uma maneira muito interessante, porque ele consegue fazer isso em larguíssima escala. Tá? Então, a Noruega tem Northern Lights, tem, a Shell participa também, além da Northern Lights, participa de outros projetos. Na União Europeia, a gente tem projeto de CCUS, então, por que não fazer também? Tá? E o que está impondo a gente nessa corrida de preciso descarbonizar minhas operações o mais rápido possível? Porque lá na União Europeia, a gente tem, né, acho que, salvo engano, 2026, exatamente 2026, a gente vai ter o início aí desse mecanismo de ajuste de carbono fronteiriço. O que significa? Significa que a União Europeia vai começar a tributar certos produtos. Então, esses produtos aqui, eles vão ser tributados na União Europeia se eles forem originados de países que não têm meta de descarbonização. Tá? E aí acabou o regulatório, mas não vou conseguir passar. Gosto dessa jornada de incentivo, tá? Eu acho que é interessante, inclusive, para a própria academia pensar sobre isso, tá? A gente sempre começa, isso é uma condição que aconteceu em todos os países que a gente pode estudar, especialmente CCUS e dentre outros, que todos começam com P&D, todos começam com uma pesquisa científica, tá? Todos começam com investimento em P&D. E daí eles começam a observar que eu preciso também de uma política pública, de repente, um incentivo voltado para o CAPEX, que é para dar aquele impulso no investimento. E aí, em alguns lugares, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já tem incentivos voltados para o armazenamento propriamente dito. Tá? Por fim, que é o suprassumo, tá, do incentivo, é a parceria público-privada, para quem tem interesse em pesquisar. Northern Lights é uma parceria em que o governo norueguês contribuiu com 85% de todo o investimento daquela estrutura de CCUS, e ele, inclusive, prospecta para clientes. Tá? Então, assim, é o governo no negócio. A gente tem um caso muito parecido com esse, que é o Porto de Pecém. Porto de Pecém é uma parceria público-privada, super bem sucedida. Aliás, eu olho para eles e falo, gente, quero estar lá, porque funciona tão bem, tantas coisas são anunciadas lá, eu quero fazer parte daquele complexo. Quem sabe, né? E é isso, tá? São muitos caminhos, diversas alternativas, tá? Mas a chegada é uma só. Tá? Então, é sempre interessante a gente pensar em criar diversas trajetórias, né? Mas o fim, eu acho que é o mesmo. Tá, pessoal? E aqui com a mensagem final, falamos bastante de sustentabilidade, falamos bastante sobre prosperidade. Eu gosto muito dessa frase, que não é minha, mas eu não me lembro de onde eu peguei, que é sustentabilidade, a eterna prosperidade de todas as coisas. De todas as coisas, não só das empresas, não só dos acionistas, mas de todo mundo. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, muito, muito interessante, né, ver a Petrobras fazendo toda essa transição. E, como não temos mais apresentações, vou pedir para o Guilherme comentar um pouco o trabalho, né, do BNDES nessa questão do financiamento da infraestrutura nesse momento de transição e de mudança climática, e aproveitando que a Savana apresentou também, como que o BNDES também hoje vê esse investimento ainda em óleo, gás, que, como bem a Savana colocou, não significa descarbonizar, não é exatamente desfossilizar a indústria. A gente provavelmente vai sempre precisar de alguma quantidade, ou por um longo tempo, aí, de fósseis. Então, também queria que você se posicionasse um pouquinho nesse sentido, se você puder. Tá legal. Bom, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a todos na plateia, na audiência, parabenizar a Mackenzie pelo trabalho, né, que foi apresentado pela Cássia no início, de em tão pouco tempo conseguir estruturar o grupo. Acho, assim, fico muito feliz em ouvir. Bom, eu vou começar falando. Eu lá no banco, a gente fica. Eu sou gerente da área de energia. Historicamente, a área de energia do banco, que agora a gente chama de área de transição energética e clima, né? Foi alterado esse ano o nome, e a gente ganhou uma atribuição nova, que além de financiar todos os projetos
relacionados ao setor de energia, mas não só energia elétrica. Assim, a gente tem, nossa estrutura, somos 3 departamentos para financiar geração, transmissão e distribuição, de forma geral, mas também um departamento, e aí também respondendo um pouco a sua pergunta do óleo e gás, tem um departamento de óleo, gás e navegação de apoio, então, muito focado no gás, tá? Assim, basicamente, e que também ganhou uma nomenclatura nova que é de descarbonização. Então, é muito focado agora em projetos de biometano, por exemplo. Acho que talvez o principal foco novo do trabalho. E queria dizer, então, começar a responder dizendo que a gente tem, já foi mostrado aqui, né, em várias figuras, mas eu queria chamar a atenção para o tamanho do desafio. Você falar que 85% da matriz energética mundial é não renovável e que a gente vai ter que, até 2050, ter a neutralidade de carbono, é um desafio extremamente grande, que às vezes não fica tão claro assim, né? Parece que é só a gente fazer aqui mais umas usinas eólicas que a gente vai resolver. De longe não é isso. E, como já foi dito também, não lembro por quem, são várias transições energéticas. Cada região tem a sua transição energética, cada região começou num determinado momento, ainda vai começar, tem uma disponibilidade de recursos diferentes, e a gente não pode deixar de lado nenhuma solução, porque o problema é grande demais. Então, se a gente olha um portfólio de pilares da transição, em que a gente, em primeiro lugar, olha a eficiência energética, ou seja, estou desperdiçando? Não posso, de jeito nenhum. Então, primeira preocupação. Depois da eficiência energética, acho que talvez a grande aposta, né, assim, o que mais tem se falado, né, na eletrificação com a energia renovável. Então, né, a eficiência energética, a eletrificação, a energia renovável, mas também a gente tem que continuar olhando para as outras opções, que são, e aí especialmente no caso do Brasil, a bioenergia, de forma geral, o hidrogênio, que se apresenta também como uma solução para esses setores de difícil descarbonização, e a captura de carbono. Vai ter um papel fundamental. O Brasil está extremamente, também já foi muito falado, não vou repetir muito, mas extremamente bem posicionado em termos de recursos. E aí, olhando até, ampliando o escopo para além da transição energética, né? Olhando as emissões de carbono como um todo, também já foi muito falado, o potencial que o Brasil tem de recuperação de solo, né, de área de floresta, de área degradada que pode ser reflorestada, a disponibilidade de água doce, o país que tem maior disponibilidade de água doce do mundo, além de todo esse potencial renovável enorme que a gente tem, seja do ponto de vista do setor elétrico, com energia eólica e solar, mas também da biomassa, dos biocombustíveis, que têm que ser explorados na sua totalidade, inclusive com a captura de carbono, que vai trazer a possibilidade de a gente ser carbono negativo, né, se você conseguir capturar o carbono do processamento da bioenergia. Então, assim, respondendo, acho que fico feliz de ver que todas as apresentações foram feitas antes, né, ajudam muito a falar, porque já foi tudo ilustrado. Então, assim, de fato, se você pensar do ponto de vista da transição justa, e que o Brasil ainda é um país que demanda tem uma questão social muito grande a tratar, né, e a gente tem também, além de todo esse potencial renovável, o potencial, especialmente de gás natural, a gente não pode deixar de aproveitar também, porque esse gás natural vai ajudar na descarbonização de diversas indústrias que usam combustíveis muito mais emissores de CO2. Né? Então, também partindo do ponto de vista que a captura de carbono vai ter o seu espaço, né? A energia fóssil não vai acabar, né, pelo menos até 2050, você não vai deixar de ter energia fóssil. E se o Brasil tem condição de produzir essa energia de forma mais sustentável que outros lugares, né, por que não essa redução de demanda pelos fósseis, a gente consiga continuar atendendo essa demanda reduzida, mas olhando olhando também para isso, mas olhando com cada vez mais intensidade os investimentos em energia renovável. Bom, falar um pouco rapidamente falei muito da segunda pergunta, vou falar rapidamente da primeira. Assim, o banco tem um histórico muito grande de apoio às energias renováveis. Tem uma informação que eu costumo sempre falar em todas as oportunidades que eu tenho.
né, de mostrar que o banco, segundo um levantamento que anualmente a gente recebe da Bloomberg New Energy Finance, que é uma empresa de inteligência também do setor, eles mostram para a gente, no levantamento que eles fazem, que pegando todos os investimentos em energia limpa, em energia renovável do mundo, olhando do lado de vista do crédito, o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo. É claro que esse do mundo está excluindo China, porque China a gente não consegue ver as informações. Então, assim, mas, exceto China, o Brasil, o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo. Por quê? Tem esse apoio muito forte, não só ao setor elétrico, onde a gente ajudou na expansão de cerca de 70% da matriz nos últimos 20 anos, como também tem um apoio muito forte no setor de biocombustíveis, né? Então, essas duas alavancas fizeram com que o banco tivesse esse papel preponderante, atuando somente no Brasil, né? Todos os outros bancos lá da lista, você vai ver Santander, vai ver Mitsubishi, enfim, bancos que atuam no mundo todo, em vários mercados, enquanto a gente está só aqui. Então, esse histórico do banco traz para a gente um aprendizado, né, de como seguir, de como olhar. Então, a gente olhando para trás, todo esse histórico, a gente olha para frente também e quer continuar sendo o promotor, né, ajudar a desbravar esses novos segmentos, essas novas tecnologias. Então, a gente quer continuar sendo, a gente olha para, por exemplo, para a eólica offshore, a gente olha para o hidrogênio, para a própria captura de carbono, como segmentos em que a gente quer ajudar no desenvolvimento, quer poder financiar esses projetos, ser o pioneiro no financiamento desses projetos. E aí, para concluir, com as ferramentas de financiamento mais adequadas e mais competitivas possível para ajudar no desenvolvimento das tecnologias, mas também olhando no outro braço de atuação do banco, que é muito importante, que a gente tem feito historicamente também, a gente pode, de repente, no decorrer do debate, aprofundar um pouco mais, que é nesse outro lado, que é na atuação em ajudar tanto a regulação quanto a política pública. Então, é colocar o ativo do banco, esse ativo não financeiro, que é de confiança entre os agentes públicos e privados, para colaborar nesses debates. Então, todo esse debate de regulação, de projetos de lei, a gente tem uma proximidade muito grande com os ministérios, com o Ministério de Minas e Energia, especificamente, no caso da energia, e a gente tem esse histórico de parceria e de atuação, tentando promover esse ambiente de investimento adequado para que esses investimentos aconteçam e a gente consiga, no final das contas, ter projetos que se sustentam para a gente conseguir financiar. Então, bom, eu acho que é isso. A gente, de repente, a gente pode, depois, na próxima pergunta, aprofundar um pouco mais em detalhe de linha e tal, mas acho que era melhor uma abordagem mais conceitual primeiro. Obrigada, obrigada. Acho que a gente talvez não tenha muito tempo, mas a gente sempre tem oportunidade no café ou no almoço. Bom, mas eu gostei que você falou, e todo mundo já falou aqui, né, que a gestão, o problema do Brasil é fazer a gestão da abundância, né? Um problema bom, mas um problema também. Viviane, se quiser trazer para a gente seus comentários com uma perspectiva aí mais de um banco privado, né? Sim. Bom, obrigada pelo convite, e eu vou trazer aqui como head de inovação sustentável do Santander, porque olhando para todas essas oportunidades que Maria Emília trouxe, Edu trouxe, e as mudanças que vocês veem na forma de atuação das empresas, Ambev, por exemplo, e também da Petrobras, nós, como banco, a gente também precisa mudar. E essa mudança, eu acho que cada vez está sendo mais rápida. Então, para a concessão de linhas de crédito, hoje, para cada R$1 que a gente financia, a gente, como banco, faz a conta de quanto eu estou financiando em emissões. Por isso que a gente entra com cada um dos nossos clientes e pergunta para a Petrobras: Petrobras, o que você está fazendo para reduzir suas emissões? Qual é a sua estratégia no curto, médio e longo prazo? Isso é um trabalho que nosso time de risco integrado faz, porque a gente olha todo o nosso portfólio do setor de óleo e gás, a gente olha para todo o nosso portfólio de aviação, para os principais setores que emitem, não só sobre a perspectiva do Grupo Santander, que está presente em vários países, e o olhar para o Brasil. Para o Brasil, nós lideramos essas metodologias, inclusive discutindo e trabalhando muito com outros bancos a nível mundial. Qual é a melhor metodologia para a gente mensurar as emissões no agro? Porteira para dentro, por exemplo, e eu incentivar o produtor
a reduzir suas emissões? Como é que eu vou trabalhar com o Edu num fundo em que vai restaurar áreas degradadas e ele precisa de 95% do CAPEX dele para hoje, para comprar essas áreas, e eu, como banco, o que o banco geralmente pede? Edu, o que você vai me dar de garantia? Né? Então, ou vai pedir um financiamento subsidiado ali no BNDES, o BNDES vai falar, vai lá falar com o Santander, ver se ele me dá uma carta-fiança, o que os bancos exigem hoje, 100% do valor fiançável. Né? Como é que a gente busca a inovação financeira? Quais são as soluções financeiras para isso? A minha área foi criada este ano porque o banco identificou. A gente começou há 3 anos criando uma taxonomia com base na taxonomia europeia, e olhando para contribuições de todos os países. Então, a gente já tem a nossa taxonomia, ela é pública, e lá se define o que o banco considera como sustentável, em que as empresas vão apresentar qual que é a sua estratégia, não é uma operação, né? A alocação de capital para uma operação em que eu vou ter os índices ou alocação para um projeto verde. Qual que é a sua estratégia de longo prazo e como é que eu, como banco, consigo te apoiar a empresa, porque se eu tenho um compromisso como banco de net zero em 2050, eu só vou atingir esse compromisso se as empresas que eu estou financiando e investindo também apoiem. Nisso, a gente resolveu, além da taxonomia, ter um time dedicado em finanças sustentáveis para entrar proativamente com as empresas. E nisso a gente faz um treinamento, são 50 mil funcionários só no Brasil, um treinamento com as áreas comerciais e engajando todas elas. Então, tem uma mudança interna dentro do banco, no operacional, em que não é mais o time de sustentabilidade que vai definir as diretrizes. O time de sustentabilidade define os compromissos, as metas, e os times comerciais têm que ser capacitar. E aí a gente fala com a academia, que é super importante, porque todas essas metas precisam ser com base em ciência, para evitar greenwashing. Elas têm que ser viáveis e a gente trabalhar no longo prazo, que isso também é uma novidade no nosso mindset, como é que a gente está investindo para isso, no longo prazo, onde é que eu quero chegar. O banco ele quer chegar para ser o banco parceiro das empresas na descarbonização e, principalmente, como é que a gente aloca o capital para o que é uma economia verde. Então, eu não trabalho mais com uma linha, como time de inovação sustentável, eu estou buscando soluções inovadoras. Então, tá bom, eletromobilidade é uma delas. Como é que eu, com o valor do carro elétrico, como é que eu vou viabilizar para grandes frotas, B2B, como que a Karen mencionou? Não vai ser uma linha de crédito para a Karen. Vai ser uma linha de crédito envolvendo contratos de longo prazo da Karen com os transportadores dele, e eu vou olhar, não um a um, uma carteira das transportadoras para viabilizar o financiamento desse veículo elétrico. Aí eu consigo escalar, fazer um pedido grande para as montadoras e a gente conseguir pulverizar o risco também, trabalhando com essas várias transportadoras. A gente conseguiu fazer isso com frotas de eletrificar a frota de aplicativos, por exemplo, da 99, em que a gente está viabilizando o carro elétrico para os motoristas de aplicativo. Né? Tem uma locadora em que a gente antecipa os recebíveis dela, e aí a 99, por exemplo, entra também com ocupação, garantias de ocupação. Então, a gente chamou vários players. Num outro, para o agronegócio, em que a gente financiou, emitiu uma CRA verde, para cooperativas extrativistas, 22 cooperativas na Amazônia para promover a biodiversidade. Quando que essas cooperativas pequenas e comunidades extrativistas de açaí, de óleos, conseguiriam ter acesso a crédito num banco? Trabalhando com uma outra startup que se propõe a restaurar áreas degradadas com plantio. No começo, para restaurar a área, vai entrar com o quê? Banana e mandioca. E depois da área degradada já está restaurada, vai entrar com cacau, que aí tem uma rentabilidade e tem mercado. Agora, o banco está acostumado a ter um formulário e um mindset assim, eu sei todos os riscos da produção de soja, monocultura, sei todos os riscos da produção de cacau. Agora, e quando começa misturando banana com mandioca, vai ter mercado para tudo isso de mandioca, vai ter mercado para tudo isso de banana? O mindset é diferente. A gente entra, a gente capacita, porque a gente está tendo que trabalhar nesse mercado com os jovens, para trazer esse mindset diferente, para eles entrarem com as empresas também, e a gente discutir metas
e provocar essas metas para que elas sejam mais ambiciosas, com base em ciência e que realmente tenham impacto positivo do aspecto ambiental e social. É trabalhar muito com ecossistema e colaboração. Mudou a forma como a gente financia e investe. Quem já imaginou num banco? A gente investiu em 2 empresas de carbono, olhando para esse potencial que colocaram aqui, né, do Brasil ser o gerador desses créditos de carbono. Então, adquirimos 80% da Way Carbon, que é uma consultoria, que, para nós, é quem vai fornecer esses serviços e todo esse know-how para as empresas para trabalhar nas estratégias de descarbonização. E também investimos na empresa Biomas, juntamente com Itaú, Rabobank, Marfrig, Suzano e Vale, para restaurar e conservar 4 milhões de hectares em diferentes biomas. Como a Edu conhece muito bem esse mercado, é um desafio, por quê? A gente precisa voltar para o basics, para o básico. Qual que é o nosso grande gargalo para escalar esse grande potencial do mercado de carbono que o Brasil tem? Fundiário. Tem muitas propriedades que sequer têm CAR. Tem sobreposição com áreas indígenas, com comunidades quilombolas, com áreas públicas. Então, a gente está olhando também para a concessão de áreas públicas, como é que a gente potencializa e acelera esse potencial do Brasil, entrando minuciosamente em cada modelo de negócio. E eu não vou dar uma solução pronta para os nossos clientes. Nós entramos juntos, com uma página em branco, e a gente se prontifica a fazer essa modelagem. Eu busco off-takers para esses produtores de cacau, entendeu? Para eu conseguir viabilizar financeiramente. E aí eu vou também, com o BNDES, entrar. Vamos fazer blended finance, porque para muitas dessas operações, hoje, as contas não ficam de pé, porque eu estou falando de projetos de duration de mais de 10 anos. Né? Então, vai ter a rentabilidade depois do 3º, 4º, 5º ano. E até lá, como é que fica? Os bancos vão esperar, né? Quanto de carência a gente vai dar? E os investidores? Né? Vai ter mesmo essa produção? Quem é que consegue produzir hoje em larga escala, integração lavoura, floresta, pecuária, nesses novos modos que a gente quer capturar o carbono? E outra, como eu estou olhando para carbono, eu faço as contas, eu olho já os projetos de infraestrutura e falo, nossa, tem potencial de gerar crédito de carbono. Topa fazer o cálculo de quanto o seu projeto tem o potencial de gerar? Porque aí eu consigo antecipar o pagamento e aceitar como monetizar esse crédito, parte do pagamento do seu financiamento, e a gente já antecipa isso. Biogás e biometanos, falou muito em economia circular. Eu acho que no agro a gente tem esse grande potencial de usar os resíduos do agro para gerar e até substituir o diesel, né? E aí eu falo não só com o setor do agro, eu coloco todo mundo na mesa, eu coloco quem é que tem o interesse e a tecnologia em gerar a molécula do biogás e do biometano, e com as montadoras que estão desenvolvendo os tratores e os veículos com motor para fazer essa transformação, porque aí eu já levo a conta feita para o agro e falo assim, olha o seu payback, olha o quanto você vai conseguir economizar ou aumentar a sua produção, que é isso, né? É nisso que a gente busca na conta, mudando a forma como vocês operam hoje. E aí, para isso, é o ecossistema. Isso é fundamental. Então, eu não discuto só com uma pessoa, são com vários players, e é um time dedicado para isso. A gente verificou que, se não tivermos pessoas capacitadas, que entendam do banking, que entendam de sustentabilidade, que vá a fundo, mais a academia, todos os cientistas, para a gente poder fazer essas contas, não fica de pé. Então, é isso que a gente tem feito. Ótimo, obrigada, Viviane. Eu teria milhares de perguntas para vocês. Acho que o Guilherme acabou ficando com menos tempo de todos. Mas a gente precisa ouvir o professor Rezé, que eu vou ter que encerrar aqui, mas a gente vai aproveitar a hora do almoço depois também para fazer algumas perguntas que eu fiquei bem curiosa aqui de saber. Vou chamar a Cássia, gente. Muito obrigada por esse curto painel, mas o tempo urge. Eu queria perguntar tanta coisa. Você também queria... Desejei tantas perguntas. Obrigada, gente. O tempo ficou curtinho do nosso painel, né, querido? O tempo ficou curtinho.
tempo ficou curto e a gente ficaria aqui mais 1 hora ouvindo, certamente. Eu mesma estou cheia de perguntas. Mas agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui o meu amigo, professor, mentor, Francisco Rezec. Ele foi o meu professor ali no início dos anos 90, na UNB, e depois a filha dele, uma das filhas mais novas, a penúltima, ela foi minha estagiária, a Adriana, muito querida. Tivemos aí várias caminhadas, encontros em outros lugares, outros continentes, né, professor? E sempre, com muita alegria, eu consigo beber dessas águas profundas, límpidas e inspiradoras. Mais uma vez, em nome de toda a equipe Mackenzie, todos os diretores, nós estamos aqui muito gratos com a sua presença, estamos aqui ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigada, professor. Prefere ficar aqui? Meus caros amigos, em 1948, logo depois da fundação das Nações Unidas, reuniu-se a Assembleia Geral extraordinariamente na cidade de Paris, e ali foi votada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento foi aprovado por algumas dezenas de votos favoráveis, nenhum voto contra e 9 abstenções, a da União Soviética e de alguns satélites seus, mais a da África do Sul, que na época vivia o auge do regime do apartheid, e a da Arábia Saudita, por uma consideração relativa a gênero. Bom, a declaração falava em direitos civis, políticos, econômicos e sociais e culturais. Eu começava falando do direito à vida, à liberdade, à integridade física, depois ao trabalho, ao salário digno. Há uma porção de coisas, terminando com aquilo que parecia ser o mais vaporoso, o mais sofisticado dos direitos, o direito de fruir das artes, logo depois daquele penúltimo de gozar dos benefícios da ciência. Naquela época, a doutrina soviética do direito internacional referia-se à declaração como um documento fortemente marcado pela tendência ocidental ao individualismo. Falava-se ali em direitos da pessoa humana, isoladamente considerada, talvez do núcleo familiar, mas não se mencionavam, segundo os autores soviéticos, os grandes direitos da comunidade, da raça humana. Quais seriam esses? O Ocidente pergunta, e os soviéticos respondem, por exemplo, e fundamentalmente, o nosso direito à paz e o nosso direito ao desenvolvimento, o direito de todos os povos à paz e ao desenvolvimento. Isso significando, quanto à paz, não apenas não sermos bombardeados na nossa casa ao longo da noite, mas também não presenciarmos o sacrifício alheio, não ligarmos a televisão toda manhã e vermos a destruição provocada pela guerra em escala absolutamente impalatável. O outro direito era o direito ao desenvolvimento, ou seja, o direito que todos os povos têm, aqueles que não chegaram a um estágio pós-industrial, de se desenvolverem e de proporcionarem condições de vida dignas a todas as pessoas reunidas nas respectivas sociedades. O Ocidente replicou a isso dizendo sim, são direitos de capital importância
há um pequeno problema. Não se sabe exatamente, porque quando falamos dos direitos individuais, grupais, familiares, sabemos quem pode ser posto contra a parede e cobrado de respeitá-los. Em geral, o Estado soberano, sob cuja bandeira essas pessoas e famílias vivem. Agora, quando falamos no direito dos povos à paz e do direito dos povos ao desenvolvimento, todos aplaudem, todos aclamam, mas não dá para saber quem é responsável por garantir o nosso direito à paz, já que os senhores da guerra sempre encontrarão um argumento para justificar o morticínio, a matança, o genocídio que constantemente causam. E quanto ao direito ao desenvolvimento, todos nós o aplaudimos, sim, e reconhecemos, mas se tal ou qual país no continente africano ou nos confins da Ásia não se desenvolve, diziam os países pós-industriais, o que eu posso fazer? Não é exatamente um problema meu. Abstraía-se aí a questão das consequências da política colonial das potências europeias no continente africano e uma porção de coisas mais. Mas o Ocidente, com uma pitada de ironia, ainda replicava dizendo que os socialistas deveriam se lembrar de um outro direito humano coletivo, um direito humano de terceira geração, que eles, os países da Europa Oriental, os países comunistas de um modo generalizado, sempre desprezaram por inteiro: o direito a um meio ambiente saudável. E este sim, diziam os ocidentais, este sim pode ser cobrado isoladamente de cada responsável pela degradação ambiental. Pode ser cobrado de cada país que não tome cuidado com o seu meio ambiente, sobretudo quando se considera o fato de que em todos eles a política ambiental desastrada, descurada, produz consequências nefastas sobre os demais. Não é só um país detentor do domínio eminente de uma floresta como a amazônica, que pode, se descura da proteção ambiental, causar dano a terceiros. Mas todos os países, em maior ou menor medida, têm essa capacidade, essa potencialidade de danificar o conjunto da raça humana com uma política ambiental infeliz. Bom, já nos anos 50, alguns tratados foram celebrados, algumas decisões arbitrais, até num passado mais remoto, mas nos anos 50 isso ganhou maior terreno por conta das consequências já então calamitosas de algumas indústrias químicas, de algumas indústrias mecânicas e da então nascente indústria da energia nuclear. Foi por conta desses fantasmas todos que se reuniu em Estocolmo, em 1972, a grande Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. E aí acontece um fato curioso. Vejam o nome. Era uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, ponto final. Na abertura da intervenção brasileira, da delegação brasileira, então chefiada pelo embaixador Miguel Osório de Almeida, ele disse em nome do Brasil: eu queria lembrá-los de que a mais perversa das formas de poluição é a miséria. Não há nenhuma outra forma de poluição que nos agrida tanto, que fira tanto a sensibilidade da natureza humana, do que a pobreza extrema, do que a miséria.
por isso, queria lembrar aos países pós-industriais aqui reunidos que eles deveriam tratar a coisa com um sentido de ponderação, que até hoje não revelaram. E lembrar-se de que o desenvolvimento deles custou ao meio ambiente global um preço muito alto. Não deveriam agora exigir dos países em desenvolvimento essa continência que podem e devem exigir deles próprios. Foi com esse espírito que a conferência foi sob essa ideia um pouco incômoda para os circunstantes que a Conferência de Estocolmo se desenvolveu, e foi à luz dessa ideia que se preparou para, 20 anos mais tarde, a grande Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, sobre meio ambiente e desenvolvimento. A ideia era essa, não se deve dissociar uma coisa da outra. Agora, é fundamental que os países em desenvolvimento se compenetrem do fato de que os países hoje pós-industriais não se compenetraram naquela época, de que o desenvolvimento não marcado pela preservação ecológica não tem futuro, não conduz a nada. O desenvolvimento tem que ser sustentável. Foi esse o grande princípio da Conferência do Rio de Janeiro. Bom, elaborou-se na época a Agenda 21, que, quando se chegava ao termo desse prazo, revelou-se muito pouco eficiente. Os propósitos de Estocolmo não foram... Vejam uma coisa, os grandes poluidores, os poluidores eméritos do planeta, Estados Unidos da América e República Popular da China, sempre deram um chega para lá na questão ambiental, sempre se consideraram desobrigados de conter, de algum modo, a sua busca do desenvolvimento e do lucro por conta de considerações ambientais. E quando depois da Conferência do Rio de Janeiro se começou a pensar em que alguma coisa deveria ser feita de mais eficiente, a adesão, esses dois países campeões absolutos da poluição, mantiveram-se ao largo dos compromissos de Tóquio, mas não mais o fizeram no caso do Acordo de Paris, de 2015. Não mais se mantiveram ao largo. E aí, vejam bem, o medo é um fator poderoso de motivação da criatura humana. Os grandes poluidores já estavam, naquele momento da história, tomados pelo medo das consequências da sua política leniente ao longo de tantos anos. E foi por força do medo, mais do que por qualquer outro sentimento, que se enquadraram a partir de então. O Acordo de Paris, vejam bem, se procurarem na internet, nos meios, verão lá que ele não é obrigatório, ele não obriga juridicamente os países que o ratificaram. E que são todos, praticamente todos. Vão lá ver a lista, está fora, acho que o Iêmen e alguma coisa. Mas, enfim, todos aqueles que contam de algum modo e que fazem o grosso do planeta estão lá. Ele não obriga em que sentido? Tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Acordo de Paris é aquilo que os juristas chamam de soft law. É aquele direito flexível.
é aquele que, para ser mais exato, não cria obrigações de resultado, não impõe obrigações de resultado, mas compromissos de diretrizes de comportamento, mais que tudo, diretrizes de comportamento. No caso, entretanto, do Acordo de Paris, ele tem uma peculiaridade. Os países assinaram, enfim, concluídas as negociações do texto, todo mundo assinou, e a partir daí as ratificações começaram a chegar. A do Brasil foi das primeiras, no ano seguinte, 2016, e havia essa característica, embora se tratasse de um documento não cogente como obrigação de resultado, ele tinha uma característica única. O país ratificante, o país que fosse ali confirmar o seu consentimento e dizer estou comprometido, deveria levar, ao mesmo tempo, aquele compromisso relativo às suas próprias diretrizes, o commitment, as obrigações que ele decidia individualmente assumir, as NDIs, National exato, as obrigações relativas àquilo a que cada Estado ratificante se comprometia. Por isso, vejam bem, por isso o compromisso já nasceu sob uma boa estrela, sob o signo do comprometimento real e do estabelecimento por cada um dos Estados, partes no Acordo de Paris, daquilo que ele próprio via como a sua política possível de, enfim, contenção dos gases do efeito estufa a um nível inferior, seguramente inferior a 2 graus centígrados em relação aos níveis do mundo pré-industrial. O Brasil, e todas as intervenções que ouviram na manhã de hoje, confirmam isso. O Brasil se coloca hoje numa posição de extraordinário protagonismo. Tivemos um breve hiato, correspondente mais ou menos àquele período em que os Estados Unidos da América denunciaram o Acordo de Paris, para logo depois, no início do governo Biden, voltarem a ele. Tivemos aí um período enfim, de abandono relativo desse, eu já não diria desse comprometimento, mas dessa liderança no plano internacional dos compromissos relativos ao desenvolvimento sustentável, à baixa das emissões de carbono e a realização do ideal de um mundo habitável, de um mundo saudável. Tudo, no nosso caso, vejam bem, uma das oradoras de agora falava nos compromissos da Petrobras, que é, acima de tudo, uma produtora de petróleo, nos seus próprios compromissos com essa transição. Enfim, chegaremos um dia a ter fontes totalmente limpas, mas como não é amanhã, é preciso cogitar dessa transição em termos racionais. Até mesmo nisso, o Brasil exerce uma posição privilegiada, uma posição de liderança, por conta das nossas outras potencialidades, que são praticamente ilimitadas.
Mas eu queria terminar lhes dizendo uma palavra que, de algum modo, evoca aquela do embaixador Miguel Osório quando abriu os trabalhos da Conferência de Estocolmo, em 1972. Estávamos vivendo um período difícil no Brasil da época. O nosso cenário político institucional era o mais sombrio possível. Mas a nossa diplomacia se manteve coerente com a política do Barão do Rio Branco, com a política tradicional do Itamaraty, que sempre foi a de perfeita racionalidade, ética à luz do direito internacional. Isso perpassou governos civis e militares de esquerda e de direita, sem nenhuma influência decisiva das oscilações do poder sobre a nossa carreira diplomática, sobre a nossa posição internacional. Foi, portanto, no governo Garrastazu Azul Médici que se deu essa conferência em Estocolmo e que o embaixador Osório pronunciou esse discurso, evocando a miséria como a mais perversa das formas de poluição. É num contraponto a isso que eu lhes proporia hoje uma ideia variante. Na realidade, a mais perversa das formas de poluição é a guerra, é o cenário da guerra. O mais ultrajante dos poluidores é a indústria armamentista, a qual tantos governos ainda hoje gostam de dar dinheiro, a qualquer pretexto, seja ajudar a Ucrânia, seja ajudar sei lá quem. Como os governos do Ocidente, destacadamente, mas sem exclusão de outros, gostam de dar dinheiro à indústria armamentista. Com isso, contribuem para aquela que é, na realidade, a mais insolente, a mais perversa, a mais desumana das formas de poluição. É o que a televisão está mostrando a nós todos, todas as manhãs, nas últimas semanas. É preciso, portanto, que nós não percamos de vista a relatividade da importância daquilo a que consagramos a manhã de hoje. É preciso não descurar do plano ético que, numa correspondência entre Sigmund Freud e Albert Einstein, no ano de 1936, Freud em Viena, Einstein em Potsdam, um dos dois sábios dizia ao outro, tudo aquilo, enfim, a quebra dos padrões estéticos num quadro de guerra é tão ofensiva à nossa sensibilidade quanto a quebra dos padrões éticos. Por uma porção de razões, deveríamos nos convencer disso. E deveríamos chegar à conclusão de que tudo que concorre para a civilização conspira inevitavelmente contra a guerra. Não deveríamos esquecer isso e, à luz dessa ideia, a de que há uma hierarquia entre as diversas formas de poluição com que o mundo ainda convive, deveríamos, enfim, consagrar uma parte, pelo menos, das nossas energias a dar um alcance maior, mais ecumênico, verticalmente, à nossa compreensão do que é preciso fazer para evitar a contaminação do mundo por tudo aquilo que física e moralmente pode destruí-lo. Não estamos
muito longe de chegar a isso. Eu tenho até a impressão de que algumas tragédias recentes conspiram positivamente para fazer com que as pessoas de bom senso se compenetrem daquilo que são os seus deveres para com a civilização. É nesse sentido que eu acho que deveríamos arrematar esse encontro. E lhes agradeço pela paciência com que me ouviram. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Você pode descer por aqui. E eu queria também, mais uma vez, agradecer a presença de todos, informar que o livro do professor, que ainda é a grande referência no direito internacional, está na 19ª edição, vai estar saindo em breve. E também, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e ao professor Rezec. Obrigada por suas sábias palavras. O senhor continua sendo inspiração para nós e continuará por todas as gerações pela frente. Muito obrigada, gente. Encerramos, então.